Hoje, a gente vai mergulhar num comportamento que muita gente julga, sabe? Mas que, na verdade, esconde uma das mentes mais complexas e sensíveis que existem. A gente vai entender a psicologia por trás de quem prefere a companhia de animais e por que essa escolha, no fundo, é um jeito genial de proteger a própria mente. Sabe aquela sensação de se conectar muito mais com um cachorro, um gato, qualquer bicho, do que com, sei lá, 99% das pessoas? E quando a pessoa recusa um convite pra sair só pra ficar em casa com o pet, e aí vem aquele olhar de julgamento, pois é. Então, a psicologia tem uma explicação para isso que é completamente diferente, sabe? E olha, não tem absolutamente nada a ver com não gostar de gente. Na verdade, sentir essa preferência tão forte é um sinal poderoso de como o cérebro funciona, de como ele processa o mundo. Revela um traço de personalidade que é raro e uma espécie de genialidade emocional que a maioria das pessoas simplesmente não entende. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Pensa bem. A gente vive num mundo que cobra que a gente seja social o tempo todo, né? Participar de conversas que muitas vezes parecem vazias, superficiais. Só que para algumas mentes, isso não é só chato, é exaustivo. Suga toda a energia mental. E é daí que vem os rótulos, né? As pessoas olham e pensam, é frio, é antissocial, ou simplesmente, que pessoa estranha. Mas esses julgamentos, eles passam longe, muito longe de entender o que está acontecendo por dentro de verdade. Então a grande questão é a seguinte: achar mais paz no silêncio, na companhia de um cachorro, do que numa sala cheia de gente, isso não é um defeito, longe disso. Na verdade, isso é um sinal de uma mente que processa o mundo de um jeito muito mais profundo. E é exatamente por isso que as interações sociais podem ser tão, mas tão cansativas. Para a gente entender essa escolha, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que a ciência chama de sobrecarga cognitiva. Na psicologia, isso tem nome: alta sensibilidade interpessoal. Quem tem essa sensibilidade não vê o mundo em linha reta, sabe? Vê em camadas. É como se o cérebro estivesse o tempo todo trabalhando nos bastidores, processando tudo. E esse trabalho, que ninguém vê, é de um detalhe absurdo. É ler as pequenas pausas na fala de alguém, é sacar na hora quando uma pessoa não está sendo sincera, é sentir a energia de um lugar antes mesmo de alguém abrir a boca. É um trabalho mental constante e exaustivo. E qual o resultado de todo esse processamento? Aquela tal de sobrecarga cognitiva. É que todo esse trabalho consome uma energia mental absurda e por isso o cérebro precisa de muito, mas muito mais tempo para se recuperar depois de situações sociais. E essa comparação aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. Quando a gente interage com um animal, essa sobrecarga some. Um cachorro abanando o rabo significa que ele está feliz. Ponto. Um gato ronronando não tem uma agenda secreta. A comunicação é honesta, é direta, é um alívio instantâneo para um cérebro que pensa demais. Mas não para por aí. Isso vai ainda mais fundo. Além desse alívio para a mente, existe uma necessidade emocional muito poderosa que os animais preenchem. E essa necessidade é a busca por autenticidade. E essa ideia aqui é fundamental. Muitas vezes quem tem essa sensibilidade sente que não se encaixa, porque o programa interno é para ser autêntico, não para ficar se adaptando o tempo todo. E os animais, eles dão exatamente esse espaço, um lugar para ser de verdade. A psicologia humanista, inclusive, tem um nome para isso. Chama aceitação positiva e incondicional. O que é isso? É receber carinho, afeto que não depende de absolutamente nada. Para uma mente que vive analisando tudo, lidando com o peso das expectativas dos outros, isso não é só um conforto, é uma necessidade. Pensa só no mundo dos humanos. A gente precisa ter uma performance, tem que provar o próprio valor, cuidar da imagem, pesar cada palavra. Agora, e os animais? Eles não estão nem aí para o seu cargo, para a sua conta no banco ou para os erros que você cometeu. Só a sua presença já basta. Esse contraste é o que ajuda a acalmar, a regular o sistema nervoso. E claro, a gente não pode ignorar o peso das experiências passadas nisso tudo, porque muitas vezes essa escolha também é um jeito de se proteger. A psicologia já mostrou isso. Quando a confiança em alguém é quebrada, o cérebro meio que liga um modo de proteção. Fica muito mais seletivo. E quem prefere a companhia dos animais, muitas vezes já passou por várias decepções com pessoas. Isso cria uma barreira, sabe? Fica muito mais difícil confiar de novo. Ou seja, de novo, não é sobre odiar pessoas. É sobre ter aprendido, na pele, que o amor humano muitas vezes vem com um monte de condições, de complicações.
Já os animais, eles oferecem uma consistência, uma lealdade que não vacila. E isso, para uma mente mais profunda, tem um valor imenso. Então, se alguém julgar essa preferência, vale lembrar de tudo isso. É um sinal de inteligência emocional, sim. É um mecanismo genial de autopreservação. É uma busca por algo autêntico, de verdade. No fim das contas, é um jeito de cuidar da própria energia, do próprio bem-estar. No final, não é sobre fugir do mundo. É sobre escolher a própria paz. É sobre conservar a energia e escolher se conectar com quem é genuíno, com quem tem troca. Ter uma mente que precisa de profundidade não é defeito nenhum. E não tem absolutamente nada de errado em encontrar essa profundidade na simplicidade, no amor puro de um animal. Quem se identifica com tudo isso provavelmente processa a vida numa frequência diferente da maioria. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Que outras características que a sociedade aponta como fraquezas, na verdade, podem ser as maiores e mais raras forças que uma pessoa tem?